agradecemos. Oh, aplauda o Senhor, igreja, e vamos louvar a Deus com entendimento. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Só da igreja que do Senhor, amém? Sobre o trono de justiça, eternamente haverá rei. Ele voltará
Nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome,
Aleluia. Glória a Deus. Já quero estar convidando o nosso irmão Cláudio. Vai ser o canal de bênção para nós nessa noite. Hoje é a bênção do trabalho. E aleluia. E acredite, igreja, nosso irmão Cláudio trabalha. A irmã Francisca testifica, diz que ele trabalha. Ele diz que ele cuida da casa. Amém, irmãos? Nada melhor do que ouvirmos uma palavra para quem trabalha. Amém? Ocupa teu lugar aqui, irmão. Isso. Perdão, 10 minutos antes, tá? Estenda tuas mãos para cá, igreja. Senhor Jesus, mediante a tua presença, Pai, pedimos agora, Espírito Santo, toma conta do teu filho, nosso irmão Cláudio. Irá trazer uma palavra, meu Deus, revelada pelo teu Espírito. Fala comigo, com a tua igreja, com todos nós, Pai. Toma a direção desta casa. É isso que peço, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, igreja. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Você está feliz com Jesus? Jesus está presente na casa, aleluia. Eu falei com Ele hoje. Quem falou com Ele hoje aí? Quem já pôde sentir a sua presença, aleluia, sendo derramada sobre as nossas vidas, aleluia. Hoje é a bênção, Deus abençoe, 20 para as 9, você me avisa, tá? Hoje é a bênção do trabalho, aleluia. O Senhor tem bênção para a sua vida, aleluia. O Senhor gosta de quem trabalha, o Senhor gosta de quem trabalha na sua obra, o Senhor gosta de quem trabalha, aleluia, no seu trabalho fora daqui, um trabalho digno e honesto, aleluia. E hoje, aleluia, vamos aprender um pouquinho daquilo que o Senhor, aleluia, passou para mim, porque de mim mesmo eu não tenho nada, mas aquele que está aqui nesta noite, Ele tem uma palavra para o seu coração, aleluia. E eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Eu vou pedir para o pastor Valdeci ler, por favor, para mim. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E tomou o Senhor, Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Lê mais uma vez, por favor, meu irmão. E tomou o Senhor, Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Amém. Para lavrar, para guardar, para cultivar. Aleluia. Quando nós lemos essa palavra, nós lembramos do Criador. Gênesis 1, aleluia, a qual a Bíblia fala de um Deus que criou, aleluia, um Deus que criou os céus e terra, ou seja, um Deus que trabalhou, aleluia, para dar exemplo para o homem. E na sua criação, no seu trabalho, aleluia, a Bíblia começa dizendo no primeiro versículo: e criou Deus céus e terra. Aleluia. E o segundo diz que a terra era sem forma, era vazia, mas que o Espírito de Deus movia, aleluia,
trabalhava, movia, trabalhava, movia, trabalhava, movia, trabalhava sobre a face das águas e do abismo. Aleluia. Então nós entendemos que, aleluia, Deus é um Deus que trabalha. Deus é um Deus, aleluia, que com a sua palavra, o seu agir, Ele começou, aleluia, a criar, aleluia, a fazer algo, aleluia, existir, através da sua palavra, do seu agir, aleluia. E nós vemos que quando a Bíblia fala que era sem forma, era vazia, havia um abismo, havia água, aleluia. Mas, aleluia, aquele Espírito que era o Espírito de Deus, aleluia, que começava, aleluia, no movimento, aleluia, movendo sobre a face daquilo que aparentemente não era nada, era só um abismo, aleluia, era só uma terra sem forma, era só uma terra sem vida, era só uma terra, aleluia, que não tinha parecer, não tinha aparência, não tinha formosura. Mas pastor Valdeci, aleluia, mas o Espírito Santo de Deus, ele não está parado sobre essa terra. Não, a Bíblia diz que, aleluia, ele movimenta, ele movimenta, ele movimenta, ele não para, aleluia. E quando, aonde ele movimenta, alguma coisa acontece, aleluia. Ele está movimentando aqui nessa noite. Ele é um Deus que trabalha, Ele é um Deus que não para, aleluia. Você pode achar que está tudo parado, mas Ele está trabalhando ao seu favor nesta noite. O mover de Deus está sobre essa casa, movimentando as águas, agindo. O Espírito de Deus está trabalhando neste lugar. Você não está aqui em vão, você está aqui porque Ele está trabalhando ao seu favor. É esse Espírito Santo que fez você sair lá do seu lar e te trouxe aqui, aleluia. Ele está movimentando, aleluia, neste lugar. E quando Ele movimenta, aleluia, alguma coisa acontece. Quando Ele movimenta, aleluia, é para te dar vitória. E esse Deus trabalha, e tudo aquilo que era sem forma, que era vazia, começa a acontecer. Diz a Bíblia que Deus fez separação entre, aleluia, a terra e os céus, aleluia, através da sua palavra, aleluia. Depois Ele separou, aleluia, no primeiro capítulo, a terra das águas, separou terra seca, pôs a água de um lado, terra seca do outro. E assim Ele começou, aleluia, a fazer a sua obra perfeita, aleluia. Criou no primeiro dia, criou no terceiro dia, aleluia. Fez que, aleluia, a terra produzisse árvores, aleluia, frutos nasceram sobre a terra. Deus também fez, aleluia, que aves pudessem voar no céu, mas antes disto, aleluia, Ele, aleluia, fez separação entre as trevas, a luz, aleluia, Ele colocou no firmamento, aleluia, o sol para iluminar, aleluia, o dia, e a lua para iluminar a noite. Tudo isso é criação, é trabalho, é Deus trabalhando em prol de um propósito, aleluia. Então, quando nós falamos de trabalho, sabemos que Deus nunca deixou de trabalhar, Ele sempre trabalhou, aleluia.
Ele está trabalhando em nosso meio nesta noite. Ele está trabalhando em nosso meio nesta noite. No primeiro dia ele disse haja, e ele viu que era bom. No segundo dia ele também disse haja, e ele viu que era bom. No terceiro dia ele disse haja, aleluia, ele viu que era bom, porque tudo o que ele dizia haja separação entre as águas, haja, aleluia, aves voando no céu, aleluia, tudo isso ele viu que era bom, aleluia. Ele cria os animais, pastor Sebastião, e ele disse é bom, aleluia. Tudo está na melhor perfeição, porque Ele quem cria, e tudo que Ele faz é perfeito. Ele começa a gostar da sua obra, do seu trabalho, aleluia. Reblar no como negar se faz. Irmã Raquel, o Deus que trabalha está nessa casa, aleluia. O Deus que trabalha está no olhar de uma criança, aleluia. O Deus que trabalha está num sorriso de uma criança, está sobre a sua face, aleluia. Esse brilho do Espírito Santo que está sobre a sua vida é sinal de um Deus que trabalhou ao seu favor. É por isso que você está sorrindo, é por isso que você veio aqui esta noite, aleluia, porque Ele está trabalhando na sua vida. Está difícil, mas Ele está trabalhando, aleluia. Está desempregado, mas Ele é um Deus que abre porta, porque Ele está trabalhando, aleluia. Está sofrendo angústia, perseguições, aleluia, aflições, mas Ele é um Deus que está trabalhando ao seu favor. Como nebiante que nagaço faço. Ele é um Deus que faz, aleluia. E no seu haja, depois da sua obra concreta, aleluia, ou quase concreta, aleluia. No quinto dia, ele olha, ele vê o firmamento com as estrelas, aleluia, com tudo no lugar. Ele vê terra seca, ele vê mares, tudo no seu devido lugar. Ele vê, aleluia, uma floresta que Ele mesmo criou, plantou árvores frutíferas, aleluia. Toda espécie de animal Ele criou, aleluia. Então a sua obra, o seu trabalho está quase perfeito. Alebarne como negasse. O primeiro dia haja, ele viu que era bom. O segundo dia ele disse haja, Marcos, e ele viu que era bom. O terceiro dia, Caroline, ele, aleluia, disse haja novamente, ele viu que era bom. O quarto dia, Cat, ele disse haja, ele viu que era bom, aleluia. O quinto dia também ele disse haja, pastora Valdeci, ele viu que era bom. O Deus de bondade está em nosso meio nesta noite. O Deus de verdade está em nosso meio nesta noite. O Deus que trabalha está em nosso meio nesta noite. Aleluia. E no sexto dia, no sexto dia, ele começa a trabalhar na sua obra mais perfeita. Na sua obra que ele chama de especial, porque essa obra, essa obra ele não fala haja. Não, essa obra não. Aleluia. Essa obra, pastor Valdeci, esta obra, presbítero Marcelo,
ele diz: façamos. Façamos. Agora não é um só, porque façamos. É o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo que diz: façamos, aleluia. Homem segundo a nossa imagem e semelhança, aleluia. E agora do pó da terra, Deus começa a criar a sua obra. Não só Ele, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E começa a criar, começa a formar com as suas próprias mãos. Deus está trabalhando na sua obra, aleluia. Deus está trabalhando na sua obra. Ele começa a criar, Ele começa a olhar e dizendo: está ficando bom, mas posso melhorar ainda, está ficando bom. O Filho diz: dá para ficar melhor. O Espírito Santo diz: dá sim. O Pai diz: sim, com certeza, dá para ficar melhor. Porque esta obra, aleluia, nós três vamos fazer: o Pai, aleluia, o Filho e o Espírito Santo, aleluia. E depois de pronto, aleluia, ele como no bramanto que me negesta labriana garra, aquele boneco, aleluia, aleluia, feito pelas mãos de Deus, aleluia. Mas ele não tem vida ainda. Ele não é criado como os animais, que apenas têm a vida. Deus fala: tem que ser diferente. Porque este meu trabalho, esta minha obra não vai ser como o animal, que apenas eu dei o fôlego de vida, não. Aleluia. Aí Deus olha para você, pastor Valdeci. Deus olha para o pastor Sebastião. Deus olha para a irmã Ângela, olha para a Fran, olha para a irmã Raquel, olha para os obreiros, aleluia. Olha para o irmão Marcelo, aleluia. Aleluia. Quem tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida nesta noite? Quem tem uma partícula da glória, da graça de Deus sobre a sua vida nesta noite? E Deus olha para aquela obra perfeita e Ele sopra. Ele sopra. Ele sopra o fôlego de vida sobre o homem, e o homem agora respira, aleluia, o fôlego de vida dada por Deus. Se você tem esse fôlego de vida nessa noite, dá um brado de vitória, porque você está vivo, você é obra dele, você é obra-prima dele nesta noite. Banda, fica à vontade, dê lugar a Deus, porque o Senhor está na casa, o Senhor está na casa nessa noite, aleluia, e o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Porque eu não tenho nada, eu não sou nada, mas Ele está neste lugar. O importante aqui é Ele, aleluia. E Ele sopra sobre o homem um fôlego de vida. E o homem agora, um ser vivente, criado por Deus, aleluia, respira. E quando ele respira, agora um homem pronto, formado por Deus, um jardim pronto. E quando nós lemos no versículo 5, 6 em diante, nós olhamos que não chovia, não tinha, Deus não tinha ainda permitido, aleluia,
algumas coisas, porque não tinha ninguém para poder trabalhar, cultivar. Aleluia. Mas o versículo 15, pastor Valdeci, quando Deus criou o homem, aleluia, Ele dá uma ordem para trabalhar, cultivar, cuidar. Eu entendo que quando Deus forma o homem, a primeira coisa que Deus dá para o homem é o emprego. Pode ler lá. É o emprego antes do pecado. O homem já trabalhava antes do pecado. Ele trabalhava. Ele trabalhava sem cansaço, sem fadiga. Ele trabalhava contente, feliz. Aleluia. Não tinha fadiga, não tinha cansaço, não tinha nada que fizessem o homem a muitas vezes maldizer o seu trabalho. E ali a função do homem é cuidar, cultivar. Cultivar o quê? Aquilo que Deus já tinha plantado. É mais ou menos assim, ó. Tem esse pé de maçã aí, ó. Você só vai cultivar ele. Não vai precisar passar o agrotóxico, nada disso, não. É só você cultivar e vai dar um fruto perfeito. Sem abrolho, sem espinho, porque, aleluia, eu sou o Deus da perfeição. Eu criei um ser perfeito, aleluia, aquilo, aleluia, em que você tocar a mão, vai frutificar. Nasce, faça como negas. Você só tem que cuidar, aleluia. Você só tem que trabalhar nesta obra que eu criei para você, eu fiz para você com todo o amor, aleluia. E agora eu te coloquei aí simplesmente para cuidar dessa obra que eu fiz. Você vai cultivar. E não é só isso, Adão. Aleluia. Tá vendo esses animais aí? Você vai dar nome a cada um deles. Aleluia. O interessante é que nós olhamos para uma vaca e ela tem cara de vaca mesmo, né? Engraçado. Então Adão soube dar certinho todos os nomes, de acordo com o que ele olhava. Eu não sei de que forma foi, estou conjecturando, mas vamos supor, eu olhava assim, ela tem cara de vaca, aquele tem cara de boi, esse aqui parece um cachorro, aleluia, mas ele foi dando nome, aleluia, na sua estatura de homem perfeito, de homem criado por Deus, de um homem sem pecado, de um homem de uma estatura, um homem cheio da glória, da graça de Deus, que não conhecia o pecado, um homem que tocava as mãos e frutificava, aleluia. Era este homem a qual Deus colocou no jardim e deu esse trabalho, um trabalho para ele perfeito, sem cansaço físico, sem fadiga, aleluia. Então estava tudo bem, aleluia. Nada estava fora do lugar. E quando Adão dá nome, era o trabalho dele, a todos os animais. Ele observou que não tinha ninguém da sua espécie. Não tinha ninguém que parecesse com ele. E o Deus que nunca para de trabalhar, está só observando. Deus te observa, sabia? Deus observa a obra das tuas mãos. Deus observa as obras de nossas mãos, se elas são más ou se elas são boas. Estamos falando sobre trabalho. Aleluia. E ali ele olha e não vê ninguém da sua espécie que parecesse com ele.
Aí Deus faz com que ele tenha um sono profundo. Aleluia. E eu não disse, eu vou dizer agora, só para compreensão dos irmãos. Quando Deus cria o homem, aleluia, Ele plantou um jardim, que chama-se Jardim do Éden, você conhece. Ele criou um jardim especial, e ali Ele colocou o homem dentro desse jardim, para cultivar, para plantar. O homem, Ele criou fora e colocou dentro do jardim, para trabalhar. Agora você tem um emprego, Adão, vai trabalhando aí. E Adão ali, Deus fez ele ter um sono profundo, e tirou uma costela. Ele não tirou da cabeça, para não dominar, nem dos pés, para não ser pisado, mas Ele tirou uma costela do lado, e formou a mulher, para andar lado a lado com o homem. E quando Adão acorda, ele diz: agora sim, esta é carne da minha carne. Esta sim, aleluia, ela vai se chamar mulher. Aleluia, porque de mim o Senhor a tirou. E ali sabemos que Eva foi a companheira de Adão. Aleluia. E ali os dois viviam sem culpa, sem pecado, aleluia, trabalhando, contente, feliz, aleluia, cultivando, cuidando daquilo que o Senhor lhe tinha lhe dado a eles. Porque na verdade nós entendemos que quando o Senhor fala, cuida, Adão, zela, protege, Deus estava falando isso, aleluia, porque já havia o mal. Então era necessário, ainda que fosse um jardim, ainda que não tivesse ali o homem em pecado ainda, mas nós sabemos que o mal já existia. Então Deus estava falando: cuida, Adão, cuida, protege. Quem está cuidando daquilo que Deus te deu? Quem está protegendo aquilo que Deus confiou em suas mãos? Quem está cuidando, aleluia, desta obra que Deus colocou em suas mãos, aleluia? Será que nós estamos cuidando ou estamos deixando de qualquer jeito, de qualquer maneira? Aleluia. E ali, aleluia, para que os irmãos possam entender, vou resumir. Vem o pecado, aleluia. A serpente engana Eva. Eva dá o fruto para Adão comer, Adão come. E ambos descobriram que estavam nus, e foram se cobrir com a folha de figueira. E aí quando o Criador, aquele que não para de trabalhar, presbítero Edivan, você está aí, né? Aquele que não para de trabalhar, vem, aleluia, visitar Adão à tarde. E quando, aleluia, ele ouve a voz de Deus, Adão e Eva se esconde. E Deus: Adão, onde tu estás? Onde tu estás, Adão? Não é porque Deus não sabia onde Adão estava, não. Deus estava querendo dizer a Adão: onde tu está? Onde está aquela condição de varão perfeito, de varão fiel, de varão sem pecado? Onde está, Adão, aquilo que eu criei, aleluia, sem a malícia, sem pecado? Onde estás, Adão? Não vejo, Adão, mais. Ali o pecado entrou no homem. E Deus, na sua soberania, Ele diz:
Adão, o que está acontecendo? Aleluia. E a mulher, Adão diz: foi a mulher que tu me deste, que fizeste eu comer desse fruto. Aí um colocando a culpa no outro. E aí, aleluia, Deus fala à mulher: mulher, por que fizeste isso? Ele diz: foi a serpente que me enganou. Aleluia. E deu das 3 sentenças. 3 sentenças Deus dá. A serpente ia rastejar por toda a vida. A mulher agora, Deus aumentaria suas dores de parto. E o ponto importante aqui também, Deus falou para Adão: Adão, por causa do teu pecado, a terra será amaldiçoada. E agora, Adão, você, para comer do fruto da terra, vai ter que se esforçar, vai ter que suar. Porque através do seu pecado, Adão, abrolhos e espinhos nascerão sobre a terra. A terra agora está amaldiçoada por causa do teu pecado, Adão. E ali Deus, aleluia, protege a árvore da vida para que o homem não coma, e expulsa Adão do jardim do Éden. E agora Adão tem que suar, trabalhar para, aleluia, comer, cultivar a terra de uma forma dura, com espinho, com abrolhos e com tantas pragas, e que não existia no Éden antes do pecado. Aleluia, a terra está amaldiçoada. Aleluia. E agora o serviço é duro, o serviço é difícil. Por isso que é difícil para mim, é difícil para você. Aleluia. Nós hoje, na maioria, não mexe com terra. Então podemos dizer que os espinhos e os abrolhos são, aleluia, às vezes num projeto que você está executando, muitas vezes está errado, aleluia, muitas vezes você está trabalhando, fazendo tudo certo, e vem as acusações, os apontamentos, você às vezes se irrita, aleluia, porque eu estou cansado de tanto trabalhar, faço tudo certo, e às vezes dá tudo errado, é por causa do pecado, mas continua trabalhando, aleluia, porque, aleluia, independente do pecado, Deus honra quem trabalha, Deus honra quem trabalha, aleluia. Não está tudo perdido, não, aleluia. Eu gostaria que o pastor Valdeci lesse para a gente, aleluia, 1 Coríntios 10 e versículo 31, por favor. Primeira Coríntios 10, versículo 31. Deus de glória, glorifique, igreja, vai adorando. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Está vendo? Quer comais, quer bebais, façais tudo o que for, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. Nós entendemos que, apesar da dura servir do trabalho, aleluia, nós entendemos que apesar do homem ter pecado, aleluia, mas Deus, aleluia, é um Deus que sempre trabalhou e está trabalhando, e nós devemos trabalhar, aleluia. A questão é como nós nos portamos diante do trabalho que Deus tem nos dado, seja na igreja, seja fora da igreja. Qual é a maneira que nós temos nos portado diante do trabalho que Deus tem confiado em nós?
Porque na verdade Deus, Ele não faz separação entre o trabalho aqui e entre o trabalho lá fora. Porque a Bíblia diz, aleluia, que todo trabalho deve glorificar ao nome de Deus. Todo trabalho é digno e deve glorificar ao nome de Deus. Aleluia. A questão é qual é a maneira que eu e você temos trabalhado. Será que lá fora na sua empresa você tem dado o exemplo de um trabalhador honesto, um trabalhador que cumpre os seus horários, um trabalhador que não pega nada de ninguém? Aleluia. Essa é a conduta, aleluia, daquele trabalhador, aleluia, que agrada aos olhos de Deus. Aleluia. O nosso trabalho tem que agradar a Deus, seja na igreja, seja fora dela. O nosso trabalho tem que glorificar ao nome do Senhor. Aleluia. Se eu tenho um trabalho na igreja como músico, o Senhor está vendo se eu estou fazendo aquilo de coração, se eu estou fazendo para me exaltar, para querer me aparecer, aleluia, ou se eu estou fazendo para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Então esse trabalho, aleluia, a qual o Senhor confiou em mim, seja aqui dentro, seja lá fora, tem que glorificar ao nome de Deus. Aleluia. Tudo é para a honra e para a glória de Deus. Tudo é para o seu louvor. Aleluia. Então nós temos que prestar atenção naquilo que nós fazemos fora e dentro da igreja. Aleluia. Porque muitas das vezes, aleluia, a gente sabemos que o pecado existe, aleluia, e amaldiçoa a terra, mas o Senhor é bênção para a sua vida. Tudo depende da maneira que nós conduzimos aquilo que Deus confiou em você, a nós. Se é com honestidade, se é com verdade. Aleluia. Porque muitas das vezes nós estamos dentro de uma empresa, trabalhando. Aleluia. E muitas vezes eu falo, vou sair 5 minutos antes. Ou vou entrar mais tarde, o meu patrão não chegou ainda. Aleluia. É uma hora de almoço, eu vou tirar 1h30, não. Então você não está agradando a Deus. O seu trabalho não está glorificando o nome de Deus. Aleluia. Porque tudo que façamos para a honra e a glória do nome do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos, tudo aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos, façamos para a honra e a glória do nome do Senhor. Aleluia. Então honra o seu trabalho, honra aquilo que Deus confiou em você. Se Deus confiou você para pastorear, se Deus confiou você para ser uma líder de ciclo de oração, se Deus confiou você para ser uma regente de irmãs, mocidade, faça, aleluia, tudo para a honra e a glória do nome do Senhor. Porque assim nós agradamos a Deus. Nós agradamos a Deus quando nós fazemos tudo de acordo para exaltar e bendizer o nome do Senhor. Aleluia. Porque nós vemos que o primeiro Adão, ele falhou. Aleluia. Ele falhou. Através do pecado ele falhou. Ele pecou. E o seu pecado fez com que ele perdesse privilégios. Privilégio de estar, aleluia, naquilo que Deus criou com a sua maior perfeição. Um trabalho fácil, um trabalho sem fadiga, sem suor. E ele peca, Tom. Ele peca, aleluia, deixando-se levar por palavras, não cuidou da sua esposa, não sei, porque ela estava sozinha, e fez com que o pecado viesse ao homem, ao mundo, fez com que a
terra fosse amaldiçoada. E hoje nós todos temos que sofrer para ganhar o nosso pão, mas isso não é o fim, não, porque todo trabalho é digno, todo trabalho é honrado, aleluia. É como eu disse, tudo depende de nós, da maneira que nós trabalhamos, seja na empresa ou seja na igreja. Se estamos fazendo para a glória de Deus, ou se estamos fazendo para, aleluia, nossa honra, nossa glória. Se estamos fazendo para a nossa honra, nós já recebemos galardão aqui, então nada vale. Mas quando é para a glória de Deus, aleluia, quando é para a glória de Deus, quando é para a glória de Deus, irmão Raquel, aleluia, o céu se abre, o céu se abre. Você está aqui é para a glória de Deus. Você está aqui é para a glória de Deus, aleluia, aleluia. Essa casa é para a glória de Deus, aleluia. Esses músicos é para a glória de Deus. Esses pastores aqui é para a glória de Deus. As crianças dessa casa é para a glória de Deus, independente do que você está fazendo. Se você está fazendo, aleluia, de acordo com a palavra de Deus, aleluia, aleluia, saiba que o seu trabalho nesta noite está glorificando a Deus. O primeiro Adão falhou e trouxe sobre a terra espinhos e abrolhos. Mas o segundo Adão, o segundo Adão, que veio nesta terra, aleluia, trabalhou duro, como carpinteiro, aleluia. Mostrou o exemplo, deu exemplo de um trabalhador. Se fez homem e habitou entre nós, mesmo sendo Deus. Aleluia. Enquanto o primeiro Adão falhou na sua vida, mas o segundo Adão, ele veio, habitou entre nós. Aleluia. Sofreu perseguições, aflições, trabalhou duro, anunciou o reino, fez a sua obra perfeita. E em São João 5, aleluia, depois dele curar, se eu não me engano, um paralítico, era um sábado, e o questionaram ele, aleluia, e ele diz, aleluia, por que estão me questionando? Meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Deus está trabalhando, aleluia, como Jesus trabalhou, Deus está trabalhando, aleluia, Deus está trabalhando ao seu favor, aleluia. O primeiro Adão vem sobre a terra, dá exemplo de um trabalhador, não importa se é sábado, se é domingo, mas ele estava trabalhando, e ele está trabalhando aqui nesta noite. Talvez você não está entendendo, mas Jesus está trabalhando aqui nesta noite, e o seu trabalho é perfeito, aleluia. Ele é um Deus que veio trabalhar para curar, para libertar, para transformar, para renovar, para edificar, para fazer uma obra extraordinária sobre a sua vida. Deus está trabalhando em nosso meio. O trabalho de Deus é perfeito, e Ele vem, aleluia, está na terra perante homens pecadores, homens que querem, aleluia, pegá-lo em alguma situação, porque não acreditam quando ele diz: eu sou filho de Deus. Aleluia. E ali ele vem anunciando o reino. Muitos não compreendem na época a sua obra, por ele falar acerca do reino. Aleluia. João Batista preparou o caminho. Era outro homem que trabalhou antes de Cristo, preparando o caminho para Cristo.
Aleluia. E João Batista dizia: olha, eu batizo com água, mas virá um, aleluia, que vos derramará sobre vós o Espírito Santo. Esse sim batiza com fogo. Aleluia. Então ali Jesus vem, desce o Espírito Santo sobre a sua vida, aleluia, ele começa a sua obra. E no início do seu ministério, eles escolhem homens que trabalham. Ele não escolheu ninguém que tivesse de qualquer maneira parado, não. Vê que ele foi nos discípulos, pescadores, homens que trabalhavam duro, homens pescadores de peixe, aleluia, que deixaram seus barcos, suas embarcações. E quando Jesus fala: vem Pedro, ele vem. Aleluia. Quando Jesus fala: vem Tiago, ele vem. Quando Jesus fala: vem, aleluia, e ele vem. Aleluia. E nessa noite Jesus te chama para trabalhar. Aleluia. Jesus chama aquele que quer fazer, aleluia, o trabalho na sua obra. Deus te chama para trabalhar na sua casa. Aqui tem trabalho para todo mundo. Deus te chama para trabalhar na sua obra. A questão é quem está disposto a trabalhar, porque Jesus está aqui chamando: filho, vem, tem trabalho na obra, tem trabalho na obra, tem evangelização, aleluia, aleluia, tem evangelização, tem pregação, tem louvores, mas trabalha na minha obra. E ali, Deus escolhe 12 homens que estão trabalhando, não estão parados, aleluia. E quando Deus escolhe eles, ali eles começam a fazer a sua obra, o seu trabalho diante de Jesus. E Jesus, na sua condição de varão perfeito, vem fazendo a sua obra, anunciando o seu evangelho, aleluia. E a obra dele é perfeita, aleluia. Mas mesmo sendo a sua obra perfeita, ele não é compreendido. Ele é traído pelos, aleluia, pelos judeus, pelo seu próprio povo, pela sua pátria, por não compreenderem a sua obra, por não compreender o que ele veio fazer. Pois Jesus, ele veio fazer uma grande obra. Jesus veio fazer uma grande obra, aleluia, mas o povo não compreendia. O povo não compreendia, aleluia, a obra que ele veio fazer. E a obra que ele veio fazer, homem nenhum poderia fazer. A obra que ele veio fazer, aleluia, ninguém poderia fazer, aleluia, porque o primeiro Adão falha no seu trabalho, mas ele vem como o segundo Adão, aleluia. Enquanto pelo pecado de Adão veio abrolhos, espinhos sobre a terra, e tudo ficou difícil, aleluia, o segundo Adão vem fazendo a sua obra perfeita, mesmo sendo apontado, afligido, perseguido, cuspido, aleluia, mas a sua obra era perfeita. A obra de Jesus era tão perfeita, o seu trabalho era tão perfeito, que tinha pessoas que, aleluia, olhava para ele, e o olhar de Jesus constrangia, porque era um olhar tão puro, tão doce, presbítero Edivan, tão verdadeiro, que o olhar de Jesus constrangia as pessoas. E ainda que muitos queriam fazer mal, não era o tempo ainda, olhava para ele e ficavam parados, não tinha reação, não tinha atitude, aleluia, porque ninguém pode parar a obra que Jesus veio fazer, ninguém poderia parar a obra.
E eu entendo que ninguém também pode parar a obra que o Senhor entregou nas suas mãos. Pois se o Senhor tem te entregado, tem confiado a você um trabalho, não desista, porque ninguém pode parar a obra que o Senhor tem confiado em você. A única pessoa que pode parar aquilo que Deus tem confiado em nós, somos nós mesmos. E a obra mais perfeita que Jesus fez, os irmãos, por favor, ficam de pé, por favor, com a permissão do pastor, já estou terminando. A obra mais perfeita que Jesus fez, aleluia, não era para qualquer um, como eu já tenho dito. Ninguém podia, ninguém tinha estrutura, ninguém tinha capacidade, ninguém tinha pureza para fazer o que ele fez, aleluia. O primeiro Adão falha, irmã Raquel, mas o segundo Adão, aleluia, ele recebe sobre a sua cabeça uma coroa de espinho. Ele é açoitado, ele é perseguido, e ele é morto, ele é cuspido, dá um vinagre para ele tomar, aleluia. E ali, ele diz: Pai, está consumado. E ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. O primeiro Adão falha, mas o segundo, ele venceu na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida por amor a nós. Ele deu a sua vida. É por isso que estamos aqui nesta noite, porque ele venceu na cruz do Calvário. Ele venceu, aleluia. Ele venceu, ele não falhou como o primeiro Adão, mas ele fez a sua obra completa. Ele venceu na cruz do Calvário. Ele venceu, aleluia, na cruz do Calvário, para que eu e você estivéssemos aqui. Foi a sua obra mais perfeita, aleluia. Ele deu a sua vida por amor a nós. Então, aleluia, quando você se desanimar e dizer: eu não quero mais trabalhar, eu quero entregar tudo, eu não vou fazer mais nada, saiba que ele deu a sua vida. Ele venceu o pecado, aleluia. Ele foi o segundo Adão que venceu o pecado, que venceu tudo por amor a mim, por amor a você. Então pensem duas vezes em dizer: eu não vou trabalhar mais para Deus, eu vou entregar tudo, aleluia. Não, o Senhor já se entregou por nós, e nós temos é que continuar trabalhando, pastor, continuar ali fazendo a obra de Deus, como diz, trabalhar e orar, e na seara e na vinha do Senhor, como diz o louvor, aleluia. Trabalhe, e o Senhor vai honrar aquele que trabalha com dignidade, seja lá fora, seja aqui dentro, porque Jesus veio, sofreu perseguições, aflições, trabalhou, foi açoitado, mas não pecou, aleluia, por amor a mim e por amor a você. Então fique com essa palavra em nome de Jesus. Glória ao Senhor, glória a Deus. Deus abençoa nosso irmão Cláudio pela palavra em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Ninguém trouxeram carteira hoje? Está todo mundo trabalhando? Que bênção, né? Os CPNJ, dos empresários, né? Está todo mundo bem. Era para trazer, né? Hoje é a bênção do trabalho, aleluia. Você que trouxe a sua oferta, os seus dízimos, entrega aqui na frente, nós vamos estar ministrando a bênção sobre a sua mente, sobre as suas mãos,
e pedindo a Deus que honre o seu trabalho, os seus esforços, para você manter a fidelidade na casa do Senhor. Amém? Amém, igreja? Interessante que benção do trabalho, ninguém apareceu com carteira, né? E tem pessoas desempregadas, né? Que bênção, né? Falta de confiança, falta de fé, leva a pessoa a perder as bênçãos de Deus.
está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou e outro igual não há, e outro igual não Não há, Senhor. e Não pode haver, Senhor, outro outro. igual Oh, Espírito Santo, não há, em nome de Jesus. e outro igual não há, e Ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui, sua resposta é fogo sobre o altar, e tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu abrir, e Ele está aqui, tem glória dele aqui, mal tem que cair, profetas da mentira irão se cobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. O meu Deus Sim, se Senhor, movimenta ao aleluia. som da adoração, é muito forte o toque de suas mãos, inclina seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder, se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que em meio ao silêncio está para encerrar, e outro igual não há. E Aleluia. não há, e outro igual não há, e outro igual não há. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia. Oh, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Quero estar convidando a nossa irmã Cat aqui na frente, aleluia. Hoje ela completou mais uma primavera, aleluia.